Oi, eu sou a Silmara, esse é o Momento 1 da Leitura e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre 15 livros que foram os mais lidos pelos brasileiros, já que eu peguei esse número lá no Scoob, mas que também são livros que eu também li. E tem muito livraço nessa lista, mas também tem aqueles livros que eu li justamente porque todo mundo estava lendo e no final das contas eu não achei lá aquelas coisas não. Mas antes então de começar falando desses 15 livros, aproveita que você tá aqui e já senta o dedo no botão do like, que ajuda muito no engajamento do vídeo e consequentemente no crescimento do canal. Aproveita também já e se inscreve no canal pra gente chegar à meta de 2.000 inscritos. Lembrando também que todos esses livros que eu citar aqui hoje vai ter o link de compra da Amazon aqui embaixo na descrição. Comprando com o meu link me ajuda muito porque eu ganho uma comissão sem que mude nada no valor da sua compra. E também quem me conhece sabe, quem já viu algum vídeo de unboxing nesse canal, sabe que eu sou chegada numa promoção, chegada num cupom e eu gosto de economizar na hora de comprar livros, então eu vou aproveitar também e agradecer ao patrocinador desse vídeo, que é o Cuponomia. E que nada mais é do que uma plataforma de cupons e cashbacks. Ela é parceira de mais de 2.000 lojas, as que eu mais uso são Amazon, Submarino, Americanas, mas tem várias outras lojas também que você pode comprar com cupom de desconto e aí você recebe parte do seu dinheiro de volta em forma de cashback. E justamente o diferencial é que esse cashback pode ser depositado na sua conta bancária e não fica lá guardado para você usar em outra compra, então isso eu acho sensacional. Quando você adiciona a extensão deles no navegador, você já recebe a notificação se você acessar o site de alguma dessas lojas parceiras e aí já vai aparecer para você quais os cupons de desconto estão disponíveis. E aqui embaixo na descrição tem o meu link de cadastro. Você se cadastrando com esse link já ganha R$5 de bônus. Quando você completa R$20, esse valor que já tá na sua conta do Cuponomia, você já pode transferir para sua conta bancária. Então, isso compensa demais, porque você acaba economizando bastante e acaba guardando aí um dinheirinho para você ir juntando e comprando mais livros. Recados dados, então, bora falar dos 15 livros. E lembrando que esse critério de contabilidade que eu usei foi o Scoob, que é um aplicativo bastante usado, mas ainda assim a gente sabe que tem muita gente que leu muito livro e que não marcou lá como lido. Mas isso é pra gente ter uma ideia de quais são os livros mais populares, os livros mais lidos por nós brasileiros. Então, é um aplicativo que acaba dando, bastante informação pra gente. E lembrando que eu vou falar de livros que eu li. Então, vai ter muito livro super popular, muito lido, mas que não vai entrar nessa lista porque eu não li esse livro ainda. Dessa lista, então, o livro que ficou em 15º lugar nessa lista de mais lidos foi um que eu li recentemente, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, um super clássico. E esse livro aqui, ele foi marcado como lido lá no Scoob por 145.000 pessoas. Lembrando que esse número foi o que eu vi na data que eu fiz o roteiro, que foi no dia 6 de setembro. Conforme, vai avançando o tempo, mais pessoas vão marcando, então essa lista pode sofrer alterações. Mas até então, nessa data, esse livro aqui foi marcado com 145.000 pessoas que leram. E eu falei bastante desse livro no último vídeo que saiu de update de leituras, que foram as leituras concluídas no mês de agosto. Foi um livro que eu amei demais, 5 estrelas, favoritado. É um grande livro de fofocas que a gente descobre tudo o que aconteceu nesse lugar, no Morro dos Ventos Uivantes. Mas, mesmo sendo um clássico, foi uma leitura super fluida, super agradável. A tradução compensou muito, porque não deixa a leitura arrastada ou difícil de compreender, muito pelo contrário. Então, é uma leitura que eu super indico, mesmo sendo um clássico, que as pessoas às vezes têm o receio, de ler por achar que não vai entender, porque vai achar que é uma linguagem muito rebuscada. Então, já adianto que essa edição aqui da Dark Side tá bem boa de ler, mas eu também alternei com a edição dantofágica que eu fui lendo em e-book, e as duas eu gostei muito. E aqui tem um monte de cena dramática, dignas de novela mexicana. E não é um livro que fala sobre amor. Aqui eu acho que fala de diversas sensações, diversos sentimentos como obsessão, paranoia, manipulação, compulsão, melodrama. Pode ter vários sentimentos, menos amor.
E aqui eu acho que a autora deixa isso bem claro e é por isso que eu amei demais essa leitura. Em 14º lugar vem um livro que foi marcado com um pouco mais de 145 mil pessoas que marcaram como lido, mas que eu não tenho a edição física aqui, que é O Hobbit, do Tolkien. E eu não tenho essa edição porque foi uma leitura que não me chamou a atenção. Eu não gostei tanto assim, eu dei para esse livro 3 estrelas. Eu achei ele ok. Eu acho que eu esperava mais dessa história, mesmo que seja só o Hobbit, mesmo que eu saiba, né, que O Senhor dos Anéis é um livro bem diferenciado do Tolkien, é mais elaborado. A diferença, né, que o Hobbit foi escrito para as crianças, né, para os filhos do Tolkien, parece. Mas mesmo assim, essa história, não achei lá aquelas coisas, não. E é aquilo, né, só por enquanto que eu não tenho a edição física aqui na estante, porque quando eu juntar as escovas e quando eu juntar as estantes com o meu namorado, ele tem lá vários livros do Tolkien. E aí, quem sabe eu me animo a ler outros livros do Tolkien. Por enquanto eu li só esse mesmo e aquilo. Não é uma história que tem muitas características, muitos elementos que me empolgam. Mas é aquilo, né? Quem sabe? Eu tento assistir Senhor dos Anéis, eu tento gostar, mas não tem nada que me prenda essa história. Não tem nada que eu acho, meu Deus, que absurdo, que incrível. Eu, inclusive, assisti o primeiro episódio, né, da série nova, Os Anéis do Poder e tudo mais, mas mesmo assim, é só aquilo, ok. Não é suficiente para me animar a continuar consumindo essa obra, mas eu sigo tentando. Em 13º lugar vem mais uma fantasia, e esse daqui é amado por muitos e odiado por muitos também, que é Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas, mais conhecida aí pelos booktubers como Sarah Jamais. E esse livro aqui foi lido por incríveis 154 mil pessoas lá no Scooby. É muita gente. Esse livro aqui, eu sou do time que ama essa história. Eu gostei muito dos outros livros também, da continuação. O segundo, o terceiro, o quarto, eu não gostei, porque uma característica da escrita dessa autora, da Sarah J. Maas, é que com relação às cenas hot, às cenas mais sensuais, eu não consigo comprar. Eu acho tudo muito cômico, mas é um cômico meio vergonha alheia. Então, nesse quarto livro, que é o 3.5, na verdade, aquele adicional, Corte de Gelo e Estrelas, pra mim foi o auge, foi o ápice da vergonha alheia. Eu li assim, meu Deus. Tanto que acabou não me animando pra ler ainda, pra adquirir o último que lançou, né, o Corte de Chamas Prateadas, mas eu ainda pretendo ler, eu quero ler sim, porque eu amo o universo, né, que a autora construiu. Eu gosto muito dos personagens, dos casais, acho uma leitura muito agradável. E lembrando que nessa lista eu não vou colocar os livros de continuação, senão ia ter aqui o segundo livro das histórias, o terceiro, mas eu vou sempre deixar só o primeiro mesmo. Em 12º lugar, com 166 mil leitores lá no Scooby, vem esse Pequeno Gigante, que é o livro 1 das Crônicas de Gelo e Fogo, que é A Guerra dos Tronos, do George Martin, e eu chamo de Pequeno Gigante, né, por causa dessa minha edição pocket, que é bem pequenininha, mas que é um baita calhamaço. Essa edição aqui tem mais de 1000 páginas, tem 1066 páginas, numa diagramação péssima, página branca, a letra minúscula, mas tem um mapinha aqui, né, no final. Mas eu vou continuar lendo ainda os livros dessa saga, mais em e-book, porque realmente essa edição aqui é bem ruim. Fora também que ela é muito ruim de manusear, porque ela não tem orelha, hein? Edição bem sofrida, tadinha. Então, eu vou continuar lendo, principalmente agora, né, que voltou o hype dessa série, com a série nova The House of the Dragon, que eu tô assistindo e eu tô amando, meu Deus, que série boa. Gente, pelo amor, o que foi até agora esses 3 episódios, sério? Tá sensacional. E é aquilo, eu lembro o que eu passei com o final, né, de Game of Thrones, eu lembro o ranço que eu peguei dessa série, por causa daquele final horrível, aquele final péssimo. Então, eu já prometi pra mim mesma que, mesmo eu criando muita expectativa com essa série nova, mesmo que até agora ela esteja incrível, eu já tô preparada. Tô preparada pro final ser ruim. Qualquer coisa além disso, qualquer coisa boa que vier dessa série, ótimo, mas eu tô preparada pra um final capenga. Fora que a série, ela tá tão boa que tá me dando ciricutico pra pegar o livro, né, o Casa de Fogo e Sangue, mas é um ciricutico que eu não vou encarar agora. Eu vou deixar uma meta de leitura, um cronograma para o ano que vem, para ler Casa de Fogo e Sangue, para ler todos os livros de Game of Thrones. Porque quem sabe um dia o George Martin resolve lançar, né, os próximos livros dessa série.
pelo menos eu já tô com tudo engatilhado. Se alguém se animar a ler comigo, né, quiser, aí quem sabe uma leitura coletiva, me conta aqui embaixo nos comentários, mas tô colocando aí esse planejamento, mas é pro ano que vem. Para esse ano eu não vou encarar nenhum livro dessa série, porque é tudo muito grande, muito detalhado, que eu quero pegar com calma. E também, fora que tem a segunda temporada da série, então dá tempo. O Jorginho abandonou a gente, então não acho que vem aí livro novo tão cedo, então não tem por que a gente ter pressa. Mas ano que vem muito aí leitura de Game of Thrones, todos os livros e leitura de Casa de Fogo e Sangue. E como são livros bem grandes, eu tô pensando em colocar um livro a cada 2 meses, para dar um bom tempo, né? E também aí a gente consegue preencher o ano inteiro. Em 11º lugar, com 215 mil leitores, vem um livro que não tem na minha estante e muito provavelmente nunca terá aqui na minha estante, que é o livro 50 Tons de Cinza, que eu li, mas eu odiei demais essa leitura. Eu li esse livro em e-book e eu acho que foi uma das minhas piores leituras da vida. Para esse livro eu dei meia estrela lá no Scooby e eu não gosto de absolutamente nada dessa história. Eu não gosto dos personagens, eu não gosto da narrativa, eu acho ele muito mal escrito. O Hot eu acho bem sem graça, que era a única coisa que foi me vendido, né? Eu achei que tinha alguma questão aí que ia, né, me dar coisas que eu ia achar incrível, pelo menos essa parte eu achei que ia funcionar e nem isso funcionou pra mim. E eu lembro que esse livro eu li porque onde eu trabalhava, gente que eu sabia que não tinha o hábito da leitura, de repente começou a devorar os livros dessa série e eu fiquei bem curiosa, porque eu falei, caramba, gente que eu nunca vi lendo, tá falando demais dessa história, tá lendo um livro atrás do outro. Então vamos ver o que é, né? Qual é que é dessa história. E, meu Deus, eu achei ruim demais. E aí quando eu li, eu fiquei, ué, será que é só isso mesmo? Gente, eu achei muito sem graça, enfim. Não é um livro pra mim, não me acrescentou em nada, não me divertiu, não rolou nem como entretenimento, mas é um livro lido por muita gente. Em 10º lugar, com 278 mil leitores, temos o aclamado O Diário de Anne Frank, da própria, né, Anne Frank, e é um livro aclamadíssimo também. Eu não tenho uma edição física, porque ela foi comida pelo meu cachorro, que também amou a história, né? Tanto que ele devorou. Ah, piadinha dela, misericórdia, desculpa, gente. Enfim, esse livro aqui que impactou, né, muita gente, inclusive foi um dos primeiros livros que eu li de não ficção, um dos primeiros livros sobre a Segunda Guerra Mundial, que acabou me fazendo ficar obcecada por esse assunto, obcecada por essa temática. E é um tema que até hoje eu amo, consumo muito, né, livros com essa temática. Gosto muito, né? Peguei o gosto por livros de não ficção. E eu fiquei bem feliz que esse livro entrou nessa lista, porque eu acho que ele também tem esse potencial de animar mais as pessoas a consumirem também livros de não ficção, que é bem importante, né, pra gente conhecer mais sobre a história, né, num geral. É um livro bem fluido, porque é o diário, né, da menina. Então, pra quem tem um mínimo de interesse, né, nessa temática, eu super indico, é um livro que eu amo muito. Em 9º lugar, com 303 mil leitores, temos a distopia, que é uma das minhas preferidas da vida, que é o hypadíssimo Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. Esse livro que se tornou um verdadeiro hype, né? Desde 2010, quando ele lançou, ele é bem famoso e eu amo, sou obcecada por essa história. Eu amo tudo sobre ela. Eu amo os 3 livros, eu amo todos os filmes. Inclusive, eu sou da opinião que gosta mais dos filmes do que do livro, mesmo gostando muito, horrores do livro. Mas é porque nos filmes, aquelas cenas extras, as cenas adicionais que não tem no livro, porque o livro é narrado em primeira pessoa, né? Então a gente sabe tudo que acontece com a Katniss e tudo que ela sabe. Mas tem coisa que ela não sabe, né? Que tá acontecendo no país. Então essas cenas adicionais que tem no filme, eu acho incrível, eu acho que acrescenta demais pra história. Mas é aquilo, pra mim é tudo perfeito. Eu ainda não li o novo Cantiga, né, de Pássaros e Serpentes, porque várias resenhas negativas acabaram me desanimando um pouquinho, então acabei nem adquirindo ainda a edição física, mesmo porque quando lançou tava absurdo de caro, nem cupom salvava, então acabei dando uma segurada, mas eu quero ainda muito ler esse novo. Principalmente por causa, né, dessa nova adaptação também, que eu acho que tem um potencial de ser bem bom
tá prometendo entregar bastante, então talvez eu aproveite a adaptação aí pra ver se tem um hype e aí eu aproveito e leio o livro novo. Em oitavo lugar nessa lista, com 304 mil leitores, temos O Código da Vinci, do Dan Brown. Esse livro também eu não tenho a edição física aqui na estante e, na verdade, eu nem lembro o que aconteceu com esse livro. Eu não sei se eu emprestei pra alguém, eu não sei se eu perdi em 1 milhão de mudanças que eu já fiz desde que eu tinha essa edição, porque eu era super nova quando eu li. Eu não lembro nem se eu doei esse livro, porque quando eu li ele a primeira vez, eu gostei muito. Nossa, eu fiquei muito imersa nessa história. Só que aí, quando o tempo foi passando, eu acho que ele acabou me desanimando um pouco. Isso, na verdade, foi por causa de um leve ranço que eu peguei por conhecer algumas pessoas que estavam elevando essa história num patamar religioso. Foi especificamente uma pessoa que era católica que eu conheci, e ela tinha umas teorias dessa história e estava elevando para uma outra vibe que definitivamente não era o que eu tinha refletido sobre o livro. Então eu acabei fazendo essa associação, né, dessa pessoa que tinha opiniões bem diversas com a história. Acabei pegando um pouco de ranço. Hoje eu acho que para eu fazer uma releitura dessa história, precisa rolar uma desassociação na minha cabeça. E quem sabe um dia, né, eu faço a releitura, mesmo porque eu tenho aqui na estante também O Inferno, do Dan Brown também, né? Então, talvez venha aí, mas vamos combinar que é uma história famosíssima. Em sétimo lugar, com 311 mil leitores, vem essa ficção histórica, O Menino do Pijama Listrado, do John Boyne. É um livrinho super curtinho, a diagramação bem gostosa, bem confortável. Rendeu aquela adaptação incrível que eu amo. Eu justamente assisti primeiro a adaptação para depois ler o livro. E, nossa, é uma história muito dramática. Eu sou apaixonada pelo personagem principal aqui, o Bruno, que é uma criança que tem várias dúvidas bem pertinentes à realidade que ele vive, porque ele é filho de um membro da SS, né, um oficial nazista, e ele não entende o que está acontecendo. E é mais um livro que eu fico super feliz de estar nessa lista, porque é uma história que eu amo, é uma temática, né, a mesma temática da Segunda Guerra Mundial, então eu fico bem feliz que as pessoas também tenham interesse por essa história, mesmo porque, como eu disse, né, um livro curtinho, a linguagem é super acessível, então ele já tá datado, hoje em dia a gente não fala mais, né, dessa história, mas é bom que eu aproveito aqui essa oportunidade para quem ainda não leu, leia, porque ele é muito fofo, é bem gostoso. Fora que tem essa questão que, por mais que o livro aborde crianças, eu acho que a forma como foi feita aqui é uma forma muito fiel à realidade, porque é difícil, quando eu leio, crianças que são adultizadas. Aqui não, são crianças que realmente têm dúvidas de crianças e é isso que eu mais amo nessa história e é por isso que eu super recomendo. Em sexto lugar, com 326 mil pessoas que marcaram, né, esse livro como lido, A Seleção, da Kiera Cass, um livro também mais uma distopia. E nessa vibe mais adolescente, mais jovem adulto, então é uma leitura super fluida, super rápida. E eu achei uma história bem gostosinha, justamente por causa desse foco, né, que são jovens, pessoas mais novinhas. Então eu acho que ele tem um potencial justamente para esses leitores mais jovens começarem a se interessar por essa questão de castas, essa distopia, um mundo com valores justamente bem questionáveis para preparar mesmo, né, para as próximas leituras dessa temática. Como próprios Jogos Vorazes, eu acho que pode ser uma leitura feita depois desse livro aqui, para quem é mais novinho, e ir preparando para as outras distopias mais adultas, né, como O Admirável Mundo Novo, o próprio 1984, o Conto da A e por aí vai. Então eu gosto desse tipo de leitura, né, esse tipo de história que vai preparando esses jovens leitores como porta de entrada, né, para histórias mais pesadas. Em quinto lugar, com 393 mil leitores, nós temos A Menina que Roubava Livros, do autor Marcos Zusak, e esse daqui é um livro que, hoje em dia, eu deletei boa parte dessa história, não lembro de muita coisa. Eu lembro que eu assisti esse filme no cinema e eu amei demais, é por isso que eu fui ler o livro. Nem faz tanto tempo assim, eu acho que tem uns 10 anos só que eu li essa história, mas hoje,
por algum motivo eu eliminei boa parte dele da minha cabeça. Então, é um livro que, mesmo que eu tenha lido em e-book, eu quero muito ter a edição física e fazer uma releitura, que eu acho que vai ser basicamente como se eu estivesse lendo o livro pela primeira vez, justamente por não lembrar, né, de várias coisas dessa história. A única coisa que eu lembro é que também tem crianças, é da temática da Segunda Guerra Mundial, e coloca a morte como um personagem, se eu não me engano. Eu lembro que tinha alguma questão que ela mesma estava chocadíssima com o Holocausto, a morte, no caso. Então, ela estava chocada com o nível, né, que chegou a maldade, né, dos seres humanos. Então, é uma história que eu lembro que eu gostei, mas que hoje em dia eu preciso reler. Inclusive, é um livro que até tá na minha wishlist, mas toda vez que eu vou dar uma curiada para ver quanto que tá o livro, a edição física, eu sempre acho que ele tá meio carinho, então eu acabo deixando mais pra frente para adquirir, mas a releitura vem aí. E eu achei incrível esse livro nesse patamar, né, de muita gente que leu, nem sabia que ele tinha aí todo esse hype. Em quarto lugar, com também 393 mil leitores e um pouquinho a mais, nós temos ele, o grande inspirador de 50 Tons de Cinza, O Crepúsculo, da Stephenie Meyer, outro livro que eu não tenho aqui na estante e provavelmente eu nunca terei. E essa história aqui é engraçada porque um dia eu fui obcecada por ela, eu amava, eu tinha todos os livros. Quando não tinha edição em português, era edição em inglês, edição importada. Mas hoje em dia é uma história que eu simplesmente não suporto. Mas eu tenho aí alguns motivos intrínsecos, né, meio pessoais, para ter mudado drasticamente de opinião em relação a essa história, mas que sim, ela foi uma grande responsável pela retomada da minha leitura, da minha jornada, né, como leitora, depois de tanto tempo só lendo os livros de Harry Potter. Mas hoje eu simplesmente não consigo, hoje eu não consigo nem achar um livro só ok, só mais uma história, né, de fantasia e tal. Mas enfim, eu vou deixar para falar sobre um vídeo futuro, talvez eu faça um vídeo só sobre isso, mas é um livro muito lido que conquistou, né, uma legião de fãs e é por isso que ele tá aqui nessa posição. Em terceiro lugar, com 407 mil leitores, temos mais uma fantasia jovem. E aqui entrou o Percy Jackson, né? O livro 1, Ladrão de Raios, do Rick Riordan. E esse daqui, eu não achava que ele ia estar nessa posição. Eu jurava que ele era menos lido do que Crepúsculo. E gostei bastante dessa posição que ele ficou. E eu achava isso porque eu acho que os fãs de Crepúsculo, eles fazem mais barulho, né? Então a gente sabe quem é fã de Crepúsculo, quem era muito fã naquela época do hype. Esse daqui já não, eu acho que os fãs, eles são muitos, mas eu acho que eles fazem menos barulho. Mas quem é, né, que não leu essa história e acabou, né, se inserindo ali em um dos chalés do campo, meio sangue e tudo mais. Inclusive, eu acho que vai dar uma nova hype, né, por conta da série que tá aí pra lançar. Inclusive, eu marquei, né, como meta de leitura esse livro no ano passado, acabei adiando pra esse ano e ainda não fiz a releitura dele, porque eu queria ler mais perto, né, de quando lançasse a série. Agora, o autor, o Rick Riordan, que tá participando ativamente, né, da série, ele tá ali com um pezinho na produção. Ele falou da última vez que não ia lançar tão cedo, eu acho que não ia lançar antes de 2024. Então, assim, novamente vai ser adiado, não vou ler esse livro esse ano. Então, eu vou acabar nem colocando esse livro como meta para o ano que vem. Eu vou deixar para quando tiver um prazo confirmado da série, aí sim eu coloco como planejamento. E eu não vejo a hora de fazer essa releitura e acompanhar junto com a série. Em segundo lugar, com 544 mil leitores, esse livro aqui eu jamais esperava que ia entrar nessa posição, que é A Culpa é das Estrelas, do John Green. Esse livro aqui, super dramático, eu acabei adquirindo, né, faz muito tempo, com essa capa aqui do filme que eu odeio. E eu acho bem engraçado, né, porque esse livro aqui, na época do hype dele, né, há uns quase 10 anos atrás, eu acho, o BookTube tava em fervo com essa história, era resenha atrás de resenha, e eu nem acompanhava. Eu fui acompanhar a Booktuber, o próprio YouTube, muito tempo depois. Eu nem assistia resenha nenhuma de livro. Era realmente, né, quando isso aqui era tudo mato. Mas mesmo que eu não seguisse, né, esse mundo, essa vibe, mesmo assim eu fui influenciada por tabela. Na época eu tava começando a faculdade, então eu só queria saber de ler
artigo científico, coisa, né, da graduação. E mesmo assim, acabei assistindo o filme e super me animei para pegar essa história para ler. E eu amei demais. Mas eu acho que eu fui só um pouquinho decepcionada com o livro, porque com o filme eu chorei demais. Eu morri desidratada. E com o livro não, mas eu acho que é por causa da atuação. Aquele menino, o ator que faz o Gus, gente, o que é aquela criatura? O menino é muito fofo. Eu acho que ele é simplesmente apelão demais no carisma. Não tem como você não ter empatia por aquela criatura. Então, eu acredito que eu e metade desse milhão de pessoas que leu simpatizou demais com os personagens, com essa história, mesmo que talvez não tenha envelhecido tão bem na época. Eu gostei bastante. E em primeiríssimo lugar, com os seus 635 mil leitores, ele mesmo, grande influenciador major de boa parte de nós leitores, Harry Potter e a Pedra Filosofal, da J.K. Rowling. Esse livraço absurdo e incrível que eu sinceramente acho bem difícil você passar por essa história e achar ela só ok. Acho bem difícil você ler e não sentir nada, mesmo que hoje em dia a autora insista, né, em fazer a gente desgostar dela, parece que ela se esforça. Mesmo assim, eu não consigo olhar torto por esse mundo. Ela pode continuar tentando o quanto ela quiser. Essa história sempre vai me levar para um lugar muito confortável. Sempre que eu precisei recorrer a essa história em momentos bem tensos da minha vida, ela me ajudou demais. Essa história sempre me acolhe muito bem, então eu tenho um amor e um carinho absurdo por esse livro, por toda a saga, e eu realmente fico bem feliz que esse livro esteja nessa posição. E se eu colocasse os próximos livros da saga, ia estar aqui em segundo, terceiro, quarto lugar, porque realmente é uma saga, né, muito lida, muito famosa, muito popular. E é aquilo, eu acho que hoje em dia dá pra gente falar o quanto essa história é incrível e o quanto a autora tem vários posicionamentos bem questionáveis e seguir a vida lindamente e optando, né, por continuar consumindo essa história ou não. Pra quem pegou esse ranço, né, eu acho que tá tudo bem também, mas eu amo, tenho, nossa, um carinho imenso. Inclusive, essa edição mais nova, né, ilustrada, toda cheia de interações, tem vídeo folheando todas as páginas, porque tem muita ilustração, tem interação atrás da outra aqui. Eu vou deixar o link do vídeo, né, aqui embaixo na descrição. Eu acho que esse livro aqui não é surpresa, ele tá, né, nessa posição. Boa parte dos leitores se tornou leitores por conta dessa história. E sempre que eu faço releitura, nossa, eu sinto sempre o mesmo carinho. Sinto uma coisa muito boa, então por isso que eu vou continuar panfletando as novas edições e tudo mais, conforme for lançando, conforme eu for adquirindo, eu vou mostrando aqui. E foi isso, eu espero que vocês tenham gostado muito desse ranking. Me contem aqui embaixo nos comentários qual deles populares que você também já leu, qual livro super famoso, super popular, que deveria estar nessa lista aqui também, mas que não entrou e que eu deveria ler pra ontem. E muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui, até o próximo vídeo, um beijo e tchau!